Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por estarmos mais uma vez reunidos, Senhor, na Tua presença, em Teu nome, meu Pai, para aprender, para estudar da Tua palavra. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, pedimos que o Teu Espírito Santo esteja conosco, nos conduzindo, meu Pai, que o Senhor venha repreender em nome de Jesus todo o mal, todo o levante do inimigo contra as nossas vidas, Senhor, contra a nossa família, meu Pai, que o Senhor venha nos guiar, que o Senhor venha nos conduzir, que em nome de Jesus o Senhor repreenda toda seta do diabo, toda enfermidade, Senhor, todo levante de Satanás, tudo aquilo que não vem de Ti. Que Teu Espírito Santo venha nos dar sabedoria, entendimento, discernimento da Tua palavra e da Sua vontade. Que o Senhor venha aumentar a nossa fé, meu Pai. É isso que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? O título da lição de hoje é Uma Família Nada Perfeita. Nós vamos fazer a leitura que está em 2 Samuel, capítulo 3, do versículo 2 ao 5, e o capítulo 5, do versículo 13 ao 15, o capítulo 12, do versículo 10 ao 13, que diz assim: E a Davi nasceram filhos em Hebrom, foi o seu primogênito Aminon, de Ainoã, o Jezreelita, e seu segundo, Quileabe, de Abigail, mulher de Nabal, o Carmelita, e o terceiro, Absalão, filho de Maaca, filho de Talmai, rei de Gesur, e o quarto, Adonias, filho de Agite, e o quinto, Cefatias, filho de Abtal, e o sexto, Itreão de Eglá, também mulher de Davi. Estes nasceram a Davi em Hebrom. Capítulo 5. E tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que vieram de Hebrom, e nasceram a Davi mais filhos e filhas. E estes são os nomes dos filhos que lhe nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, e Natã e Salomão, e Ibar, e Lesua, Nefeg, Nafia, Elisama, Eliade e Elifelete. Capítulo 12. Agora, pois, não se apartará a espada, jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante este sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo o Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Amém? Então, na lição de hoje, nós vamos estudar sobre a família de Davi. Nós sabemos que Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Deus, quando ele quis escolher um novo rei para Israel, para substituir Saul, porque ele havia pecado, ele olhou e viu Davi. E ele viu que Davi, ele era um homem bom, era um homem temente a Deus, ele era obediente. E durante toda a sua vida, Davi ele demonstrou realmente essas qualidades. Além disso, ele era corajoso, ele era direcionado por Deus, ele era guiado pelo Senhor. Então, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas a gente vai ver que na sua família ele teve muitos problemas. Primeiro, ele teve muitas mulheres. Além das mulheres, ele teve também várias concubinas. E por causa disso, com tantas mulheres assim, obviamente, ele também teve muitos filhos. A lição diz que ele deve ter tido 20 filhos. Então, ele teve uma família bem grande. Muitas mulheres, concubinas e filhos. Mas ele era um rei. E ele era um bom rei para Israel. Ele estava diante de muitas guerras, então ele tinha muitas responsabilidades. E como rei, ele não falhou. Mas como pai, a gente vai ver que Davi deixou a desejar. Então talvez ele não buscou tanta a orientação de Deus na educação dos seus filhos. Ele não foi tão rigoroso na educação dos seus filhos como ele foi como rei.
e a gente vai ver que isso trouxe muitos problemas. Além disso, teve ainda o episódio do pecado de Davi com Betseba. E aqui, quando a gente lê o capítulo 12, fala justamente de quais seriam as consequências desse pecado, não apenas para a vida de Davi, mas para toda a sua família. Ele se arrepende, né? E o Senhor perdoa, mas mesmo assim ele sofreu as consequências por causa da sua atitude. E uma coisa que a gente aprende com a história de Davi, que a gente vê isso no nosso dia a dia, é que o comportamento dos pais, aquilo que os pais fazem, traz consequência para a vida da família, para a vida dos filhos. Quer ver um exemplo? Um pai alcoólatra. O alcoolismo ele não vai afetar apenas a vida do pai. Ele vai afetar a vida de toda a família, da esposa e dos filhos. Porque, consequentemente, ele vai ser ausente, porque ele vai estar muito tempo bêbado nos bares. Ele vai ter problema de falta de dinheiro, porque geralmente quem é alcoólatra acaba gastando muito dinheiro com bebida e acaba trabalhando menos e, consequentemente, ganhando menos dinheiro. Então, a família vai viver escassez. Além disso, o alcoolismo, ele provoca agressividade, violência. Então, a gente vê sempre, né, casos de violência, de agressividade em famílias que têm alcoólatras. Então, os filhos e a esposa desse homem alcoólatra vai sofrer com escassez, com ausência, com violência, com agressividade, com várias coisas. Então, a escolha do pai trazendo consequência para a vida da família. Quando a gente vê também o adultério dentro da família, tanto um pai, por exemplo, que adultera e resolve sair de casa e deixar a sua família para fazer uma nova família, essa família que ele deixou vai ter consequências para os filhos que vão crescer distante do pai. Às vezes o pai separa e assim, ele não abandona os filhos, ele é presente, mas não é aquela presença diária, não é a mesma coisa. Então traz consequências. Por exemplo, uma mulher que se envolve com um homem casado e acaba tendo um filho. Essa escolha dessa mulher vai afetar o filho dela. Por quê? Porque esse homem ele é casado e muitas vezes ele não vai abandonar a família dele para ficar com ela e com esse filho que nasceu. Então esse filho vai crescer distante do pai, com a ausência do pai, ou às vezes vai ter migalhas do tempo do pai. Então o comportamento, as escolhas, a vida dos pais, ela sempre vai influenciar e vai trazer consequência para a vida dos filhos. Então os pais eles precisam pensar muito a respeito disso. E aqui no caso de Davi, o pecado dele, a desobediência dele, trouxe consequência para a vida de toda a sua família. Mesmo Davi sendo um homem segundo o coração de Deus. Ele teve um momento de falha, assim como todos nós temos, né? Em algum momento das nossas vidas nós podemos falhar, nós podemos pecar. Davi se arrependeu, né? Ele, em toda a Bíblia, ele é mencionado como um homem de Deus, mas esse episódio de falha, de fraqueza, trouxe várias consequências desastrosas para sua família. E o primeiro tópico da lição, ele fala o rei Davi e sua grande família. Davi, ungido por Deus. O primeiro rei de Israel, ele foi ungido pelo profeta e sacerdote Samuel e foi Saul. Só que Saul pecou. Saul, ele fez aquilo que não agradou ao Senhor e ele não se arrependeu. Então ele foi rejeitado como rei. E o Senhor decidiu escolher um novo rei. E ele escolheu Davi, porque Davi é um homem segundo o coração de Deus. Então Deus levou Samuel até a casa de Jessé, e lá na casa de Jessé, entre os filhos de Jessé, Deus escolheu Davi, o mais jovem, o mais moço, mas ele era o homem segundo o coração de Deus. E naquele dia ele foi ungido rei de Israel. E lógico, ele não tomou posse como rei imediatamente, né? Houve um processo, ele era muito jovem ainda, muito novo, então demorou algum tempo, mas ele já tinha a unção do Senhor. E a Bíblia diz que desde aquele dia o Espírito de Deus se apoderou de Davi. Amém?
E aí o próximo subitem fala sobre Davi, o homem de Deus. Então, o Espírito de Deus, ele começou a operar através da vida de Davi. Davi, ele era usado pelo Senhor, ele era ousado, ele era corajoso, e essas eram características que ele já tinha. Então, a gente vê que o Senhor realmente era com Davi, mas Davi, ele nunca foi arrogante, ele nunca foi soberbo. Mesmo depois que ele já era ungido pelo Senhor para ser o rei de Israel, e ele sabia disso, ele tinha o Espírito Santo, ele tinha o poder de Deus. Depois Saul começa a perseguir Davi, e Davi teve oportunidades de tirar a vida de Saul, mas em nenhum momento ele se atreveu a tocar no rei de Israel, porque ele sabia que Deus também havia ungido Saul. Apesar de Deus ter tirado a sua presença da vida de Saul, ele era ungido do Senhor, ele era escolhido do Senhor, e ele não precisava tocar em Saul, porque Deus, na hora certa, no momento certo, ia tirar Saul e ia colocar Davi como rei de Israel. E foi justamente isso que aconteceu aos poucos depois que Saul morreu. Davi foi unificando a nação de Israel até que ele tornou-se rei, de todas as tribos, e além disso ele foi um grande rei, ele foi um monarca vitorioso. Então, em todas as guerras que ele participava, que o Senhor era com ele, ele era vitorioso, não por causa dele, mas por causa de Deus e do Espírito Santo de Deus que era com ele. E aí o próximo subitem fala sobre a grande família de Davi. Então, apesar dele ser um grande monarca, do Espírito Santo de Deus estar nele, dele ser guiado, orientado e dirigido por Deus, ele entendeu que podia ter muitas mulheres, e foi exatamente isso que ele fez. Ele teve várias esposas, várias concubinas e muitos filhos. Como eu disse, ele chegou a ter 20 filhos. Mas ele foi um grande rei, um rei vitorioso, mas ele não foi um grande pai. Então, talvez por causa de todas as obrigações que ele tinha como rei, por causa da grande família e a família espalhada ali, por várias cidades, ele não conseguiu acompanhar de perto a vida dos seus filhos. Ele foi displicente. Em algumas ocasiões que ele precisava corrigir os seus filhos, ele não corrigiu. Então a gente vai ver que tudo isso trouxe consequências para a vida e para a família de Davi. Então é muito importante que os pais entendam que, apesar das suas obrigações profissionais, até dentro da igreja, eles não podem abrir mão da sua maior obrigação, do seu maior ministério, que é a família. Porque, por exemplo, no trabalho, se você não puder fazer determinada coisa, outra pessoa vai fazer. Na igreja, a mesma coisa. Se você não estiver ali presente, se você não puder fazer por algum motivo, outra pessoa fará. Deus vai usar outra pessoa, mas na sua casa e na sua família, se você não fizer, se você não amar, se você não disciplinar, se você não educar, se você não corrigir, não tem outra pessoa para fazer. Então, na sua casa, na sua família, Deus conta com você. Foi você que Deus colocou ali para cuidar, para educar, para amar, para corrigir e para disciplinar. Amém? O próximo tópico diz assim: filhos e parentes na casa de Davi. Tamar. Então, a gente vai falar sobre 4 filhos de Davi, que ocorreu situações bastante complicadas e graves. Tamar. Tamar era filha de Maaca, esta era filha do rei Talmai de Gessur e a mãe de Absalão. Então, este, portanto, era irmão de Tamar. Então, Tamar era filha de Davi com Maaca, e Absalão também era filho de Davi com Maaca. Eles tinham a mesma mãe e o mesmo pai. E a sua beleza, Tamar, era tão linda, tão bela, que atraiu o interesse de seu meio-irmão Amnon, que era filho apenas de Davi, não era filho da mesma mãe que Tamar, e ele era o primogênito de Davi. E aí diz que ele se sentiu tão atraído, tão obcecado por Tamar, que ele criou uma estratégia, uma história para ele poder se deitar com ela.
E Tamar, ela era solteira e virgem e jamais ele poderia ter feito isso. E o próximo filho que a gente vai falar é sobre Absalão. Absalão, ele era irmão de Tamar, filho do mesmo pai e filho da mesma mãe. Nos capítulos 13 a 19 de 2 Samuel, conta a história de Absalão, porque ele teve bastante destaque dentro da história ali de Davi, um dos filhos de Davi que teve bastante destaque. Seu nome tem a ver com paz, mas quando a gente lê a sua história, ironicamente, não teve nada de paz. Absalão, quando ele ficou sabendo que Amnon violentou, abusou sexualmente da sua irmã Tamar e que Davi, o pai deles dois e rei, ficou sabendo do que tinha acontecido e não fez absolutamente nada, Absalão ficou furioso e matou Amnon. Agora eu vou abrir um parênteses aqui. Davi, como rei, se acontece isso com qualquer família dentro de Israel, de um homem violentar uma mulher virgem e depois ele não querer casar com ela, tinha consequências para a vida desse homem. Mas a gente vê que Davi não fez absolutamente nada com Amnon. Ele simplesmente ignorou isso que tinha acontecido. Agora a gente vai falar sobre Amnon. Amnon, ele é o filho mais velho de Davi. Davi ainda não tinha nem assumido como rei de Israel, mas ele já tinha sido ungido e escolhido por Deus para reinar no lugar de Saul. E aí, como eu disse, Amnon, ele demonstrou ter um caráter desajustado, porque o que ele fez com a sua irmã era algo abominável para os dias de hoje, imagine para aquela época. Então ele era controlado e dominado por paixões carnais. E foi justamente por isso esse comportamento dele que trouxe tragédia para a vida de Tamar, para a vida dele, para a vida de Absalão, para a vida de Davi, para a vida de toda aquela família. Amém? E aí, quando a gente lê a Bíblia, diz que Amnon, ele ficou obcecado por Tamar. Ele estava apaixonado a ponto de ficar doente. E essa obsessão demoníaca de Amnon por Tamar acabou trazendo graves consequências para toda a família. E aí a gente vai ver que surge uma quarta pessoa, que é Jonadab, um conselheiro do mal. A gente sabe que existem pessoas que dão bons conselhos e existem pessoas que dão maus conselhos, né? A gente tem que pesar, a gente tem que pedir um direcionamento do Espírito Santo. E Jonadab, ele era primo de Amnon. Ele não era filho de Davi, ele era filho do irmão de Davi. E segundo o que a Bíblia diz, ele era um homem sagaz, era um homem que tinha maus conselhos e maus pensamentos no seu coração. Então, quando ele viu que Amnon estava angustiado, estava doente por causa de Tamar, ele sugeriu que ele pedisse que Tamar viesse trazer alguma coisa ali para ele comer, porque ele estava doente, estava acamado, e ele queria algo preparado por ela, né? E ela, como uma boa irmã, veio. E ali ele foi e abusou da sua irmã. Só que depois que ele abusou, essa paixão que ele estava por ela acabou. E ele não quis nem ficar mais perto dela, não queria mais olhar para ela. O certo naquela época seria ele se casar com Tamar. Mas muito pelo contrário, ele repudiou ela. E isso naquela época era uma desonra, era uma ofensa. E, como eu disse, Davi, como pai e como rei, ele não fez absolutamente nada, né, para proteger, para defender, para Tamar e também para corrigir, para disciplinar Amnon, né, para reparar esse mal e esse erro que ele havia cometido. Então, Jonadab, né, esse primo, esse conselheiro, é o tipo de amigo que nós não devemos ter. É o tipo de familiar que traz contendas, que traz maus conselhos, que vem para causar o mal e não para causar o bem, né? Então esse tipo de pessoa a gente tem que manter longe das nossas vidas, né? Dos nossos caminhos. A gente não pode ouvir os conselhos em hipótese alguma. O próximo tópico diz assim: o problema moral na família de Davi.
as consequências de sua falta de domínio próprio. Então, no capítulo 11 de 2 Samuel, relata o adultério do rei Davi. Então, a gente vai ver que Davi, ele comete um pecado na área sexual, que foi o adultério. Por quê? Ele quis se deitar com Betseba, mesmo sabendo que ela era casada, que ela era a esposa de Urias. E ele sabia que ele não podia fazer isso, tanto é que ele fez escondido. Depois que ele comete o adultério, Betseba engravida. E para esconder isso que ele tinha feito de errado, ele acaba matando Urias. Ou seja, ele enviou Urias para a frente de batalha e disse que era o comandante deixar ele ali desprotegido para que ele morresse na guerra. Então, assim, ele morreu na guerra, mas foi por recomendação de Davi. E por que Davi fez isso? Porque ele não teve domínio próprio. Ele podia ter controlado a sua vontade, o seu desejo, mas ele não controlou, ele não fez isso. E uma coisa foi puxando outra e esse pecado teve consequência. Mesmo ele se arrependendo, mesmo ele reconhecendo que pecou, ele teve que arcar com as consequências desse pecado. E aí o profeta Natã diz o seguinte: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante este sol. E olha só que coisa, Davi cometeu um pecado sexual, né? Cometeu o adultério. Depois, o seu filho, Aminon, cometeu também um pecado sexual, né? Ele abusou da sua irmã Tamar. Davi cometeu o pecado de homicídio, ele matou Urias, o marido de Betseba, para ele poder se casar com ela e ninguém perceber que ela estava grávida e não era de Urias. E depois o que aconteceu? Absalão cometeu um homicídio, ele matou o seu próprio irmão Aminon por causa do que ele havia feito com Tamar. A gente vai ver também que essa profecia que fala aqui, né, que o que ele fez em oculto vai acontecer na casa dele, só que às claras. A gente vai ver depois que mais na frente Absalão se deita com as concubinas de Davi na frente de todos durante o dia, durante o sol mesmo. As pessoas ficaram sabendo. O próximo tópico fala assim: o incesto e morte na família. Então, outro caso alarmante dentro da família de Davi, né, que nós já falamos, foi o caso de incesto de Aminon com Tamar. Ele, como meio-irmão dela, jamais poderia ter feito o que ele fez. E depois de ter feito, para reparar o erro, ele deveria ter se casado com ela, mas foi justamente o contrário que ele fez. Ele repudiou Tamar. E por causa disso, Absalão ficou furioso. Por quê? Ele, como irmão, ele viu que o pai ficou sabendo e não defendeu, ele não fez nada. Então ele, como irmão mais velho de Tamar, ele se sentiu na obrigação de proteger, de se vingar, né, pelo que havia acontecido com ela. Então Absalão mata Aminon, ou seja, Davi perde o seu filho Aminon. E depois a gente vai ver que a raiva que Absalão ficou de Davi foi tão grande que ele tenta tomar o reino de Davi. Ele se deita com as mulheres de Davi e depois ele também acaba morrendo por causa dessas atitudes que ele teve. Então Davi perdeu Aminon, Davi perdeu Absalão, o filho de Batseba, que ela engravidou, né, ali durante o adultério que eles cometeram, né, Davi com Batseba, também morreu. Então, assim, foi uma sucessão de tragédias na vida familiar de Davi por causa do pecado. Até Davi cometer o pecado de adultério, nada tinha acontecido na vida familiar dele, estava normal. Depois que ele pecou, todas essas consequências vieram, né? E realmente foi uma família bem desestruturada, bem disfuncional. Ele teve bastante e graves problemas familiares. E o próximo subtópico diz assim: vigilância, proximidade e exemplo. Então, essa história, né, que nós vimos da família de Davi, nos mostra que ninguém está livre de ter problemas morais dentro da sua família.
Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele era um homem temente a Deus, ele era um homem corajoso, ele era um homem obediente, mas ele acabou deixando a desejar na sua vida assim, pessoal e familiar, né? Teve esse problema do adultério com Batseba, teve o problema assim de não ser um pai presente, um pai que corrige e um pai que disciplina. Nós sabemos que não é fácil criar e educar filhos, especialmente nos dias de hoje. Eu imagino que se antigamente era difícil, hoje é mais difícil ainda. Porque tem tantas coisas horríveis acontecendo no mundo, onde as crianças crescem vendo, e é tão importante, e por isso se faz mais importante, mais necessário ainda, o bom exemplo dentro de casa. É importante que dentro de casa os pais, eles deem exemplo aos filhos. Eles ensinem todos os dias, né, o que é certo. Eles ensinem diariamente a palavra de Deus. E discipline e corrija. A Bíblia diz, né, que Deus, ele corrige os seus filhos porque ele ama. Então os pais também precisam corrigir e disciplinar os seus filhos. A correção e a disciplina é uma prova de amor, né? Então é muito importante que os pais amem, eduquem e disciplinem e corrijam os seus filhos. Porque assim, a gente sabe, né? A gente até falou isso, que às vezes, mesmo os pais ensinando o que é certo, os filhos se tornam rebeldes. Imagina quando os pais não ensinam, imagina quando os pais não corrigem, imagina quando os pais não disciplinam. Então é fundamental, é necessário que, além de amor, né, além de prover, né, o que os filhos precisam materialmente, os pais também deem educação, deem correção e deem disciplina para os seus filhos. Amém? E eu vou ler a conclusão que diz assim: vimos que a família do rei Davi era disfuncional, o que trouxe problemas de longo prazo para toda a família. Por isso, é preciso cultivar os valores da palavra em nossos lares. Que os pais exerçam seus papéis em casa, transmitindo esses valores e acompanhando de perto seus filhos. Que os cônjuges tenham um relacionamento que traga equilíbrio e segurança aos filhos. A vida cristã em família é a maior prevenção contra os desajustes da atualidade. Amém? Então eu acho que uma coisa assim primordial que fala aqui no finalzinho, a vida cristã em família é a maior prevenção contra os desajustes da atualidade. Então é muito importante que vocês vivam Cristo dentro de casa com seus filhos. Então tenham o hábito de orar, tenham o hábito de fazer cultos, tenham o hábito de ouvir louvores, tenham o hábito de conversar sobre a palavra de Deus. É muito importante, né, os filhos viverem isso dentro da sua casa e dentro da sua família, porque isso tem que ser o normal, né? Isso tem que ser o dia a dia deles, né? Tem que ser o cotidiano deles, para que quando eles cresçam, eles apenas continuem, né, o que eles viveram durante a sua infância. E assim, estudos mostram a importância do que a gente aprende nos primeiros anos das nossas vidas. Então, se nos primeiros anos você ensina os seus filhos a orar, a gostar da palavra de Deus, a gostar de estar na casa do Senhor, é muito mais fácil, né, que eles permaneçam nesse caminho quando eles crescerem. Amém? E essa é a lição de hoje e até a próxima aula em nome de Jesus.